Professora Biratã, nos conhecemos desde 1973, quando me formei em matemática. Você tinha chegado para ser o diretor do IMEC, da Unicamp. Eu tive a grata satisfação de ter colado o grau na sua sala. Éramos apenas 4 e foi assim, simplesmente. E desde lá, nos encontramos diversas vezes, em diversos encontros, da SBEM, da educação matemática. E, quando fiz meu doutorado, lá estava você novamente. Isso foi tão bom. Obrigado. Obrigado por ter tanto conhecimento. Obrigada por ter tanta disponibilidade de compartilhar esse conhecimento. Obrigada por existir. D'Ambrosio had inspired me a lot in my first steps as an ethnomathematician researcher. I was very happy when on 2002 for first time met Ubi in Ouro Preto. I don't only like Ubi for what he says or writes, but also for what he is as a person. Working with Peter last decades, we very often discuss about Ubi, how important he is for us and for mathematics education in all around the world. So we wanted to honor Ubi by pointing out how his life and the way he works and writes has brought us together across continents, globally and internationally, and to speak about how important his work has been for this vision he has helped many of us to formulate or start to work on for a new way of seeing that we can work for a different kind of world. And so we thought it would be great to honor Ubi with a quote from an article that we wrote not too long ago, where we felt that this kind of way of thinking is really a way of summarizing how he inspires us. Mathematicians and math educators must accept as priority the pursuit of a civilization with dignity for all, in which inequity, arrogance, and bigotry have no place. This means to achieve a world in peace. We love you, Ubi. Hace 13 años yo no conocía la palabra etnomatemática y estaba haciendo una investigación con unos diseños que se tejen en mochilas de la comunidad indígena Arhuaca, ubicada al norte de Colombia. Cuando yo conocí esta palabra, uno de los primeros nombres que aparecían en internet era el del profesor Ubiratán D'Ambrosio. Fue algo maravilloso conocer esta palabra y hoy día me dio una formación que he desarrollado durante todos estos años en la línea de investigación de etnomatemática. También he tenido la oportunidad durante todos estos años de crear un grupo de investigación y algo que aquí en Colombia denominamos semilleros de investigación. Los semilleros de investigación están conformados por alumnos o maestros en formación inicial de matemáticas. Aquí los conocemos como licenciados en matemáticas. Y desde entonces se han desarrollado alrededor de unos 15 o 17, entre 15 y 17 trabajos de grado o trabajos de investigación. Es decir, profesores que se han formado con investigaciones en etnomatemática y que en su mayoría han obtenido muy buenos resultados. Entonces, hemos formado maestros en este programa de etnomatemática, pero además de ello hemos seguido su formación continua y hemos visto que algunos ya han desarrollado maestrías y doctorados en etnomatemática. Entonces, esa contribución del profesor Ubiratán D'Ambrosio, por lo menos en mi universidad, ha significado la formación de profesores y de investigadores en este campo. Olá, estamos aqui reunidos, a família Becabiana, Benê, Carol, Bia e Ana,
em nossa casa aqui em Uberlândia, e gostaríamos de prestar uma homenagem ao professor Ubiratã D'Ambrosio, essa figura humana, um grande humanista que representa uma grande contribuição para a educação matemática, não apenas no Brasil, mas no mundo, e dizer o quanto o professor Ubiratã representou e representa para mim, para minha família, na minha trajetória profissional, em todas as minhas ações. As suas teorizações estão sempre presentes. O seu exemplo de ser humano comprometido com a construção de um mundo melhor é algo muito marcante em todas as minhas ações. Então, professor Ubiratã D'Ambrosio, fica aqui o nosso abraço, a nossa gratidão por todas as suas contribuições, a você, a Maria José, a toda a sua família, e fica o nosso abraço, mesmo à distância, nesses tempos de pandemia, e que nós atravessaremos com certeza e com saúde, e ainda nos encontraremos para dar pessoalmente um grande abraço, um afetuoso abraço, e claro, com uma cachaçinha de Minas, porque ninguém é de ferro, né? Então é isso, meninas, gostaria de falar alguma coisa? Ubiratã, querido, um grande beijo para você, estamos com muitas saudades, esperamos vê-lo logo. Feliz aniversário. Feliz aniversário. É isso, mestre, um forte abraço e até breve, e tudo de bom. O primeiro artigo do Ubiratã que eu li foi em 1998, talvez 2000, e o artigo chamava-se Matemática e Literatura. Eu fiquei intrigado, já fisgado, só pelo título. Ali naquele título não estava só uma fratura que me cativou, né? Porque havia, na verdade, uma proposta de conexão, havia uma ponte, havia um artigo que trazia uma outra visão e que não revelava fratura alguma. Revelava proximidade e complexidade de uma maneira fascinante, riquíssima, que me fisgou definitivamente. O artigo fazia parte desse caderno, organizado por um amigo de Ubiratã chamado Alvin White. Ele e Alvin fundaram um grupo que se dedicou à filosofia humanista da matemática. E a matemática humanista, ela tem esse nome por causa desse livrinho, em particular do impacto desse artigo que eu li, Matemática e Literatura. Eu fico muito feliz e muito emocionado e muito agradecido a você, Ubiratã, pela virada de chave, pela encruzilhada tão positiva, uma encruzilhada de vida que você me propôs, né? E que eu acabei tomando o caminho certo e me realizando profissionalmente muitíssimo. Hoje eu sou muito feliz e muito realizado profissionalmente. Eu devo isso muito também a você. Eu queria te agradecer. Quando eu comecei a matemática humanista, o Ubiratã foi o primeiro convidado. Certamente ele tinha de ser o primeiro. E generosamente ele aceitou. Primeiro falou comigo por telefone, depois fez um outro evento em vídeo, depois participou de outro, e de outro, e de outro, e tantos eventos, tantas ocasiões, tantas homenagens a amigos comuns que temos, a Sebastiane, a Lucília Bechara, a Maria do Carmo. Foi lindo, foram momentos tão emocionantes e tão especiais para mim. Então, eu falei com o Leneva no início desse ano e com o Milton Rosa e falei, gente, vamos fazer um evento para homenagear o Ubiratã D'Ambrosio, pessoa e contribuições, uma homenagem em vida. E a gente falou com ele, ele ficou muito feliz e muito ansioso, muito animado por receber tanto carinho. Foi uma pena que esse evento teve de mudar de nome e passar a ser Ubiratã D'Ambrosio, pessoa, contribuições e memórias. Mas eu digo a vocês que não são apenas memórias que ficam. Fica a vida que ele deixou. Uma vida muito grande no peito de muita gente.
Ele era assim, esse sujeito gigante que afetou um monte de gente e que trouxe amor a cada um a cada um de nós, a cada um que cruzou o seu caminho, foi afetado, impactado e cresceu. Encontrou energia e força para seguir o caminho que era o seu, que queria, que revelaria ser seu. Então, muito obrigado, Ubi. Obrigado. Continua com a gente, porque a gente continua contigo. Querido professor Biratã, quero lhe dizer que em meados da década de 80, quando eu concluí o curso de licenciatura em matemática, eu havia optado por me matricular no curso de bacharelado em matemática. No entanto, como eu era funcionária pública federal no Instituto Nacional de Previdência Social, os meus recursos financeiros não foram suficientes para me matricular nesse curso. Mais tarde eu ingressei no curso de pedagogia e assumi 2 turmas da antiga 5ª série para lecionar matemática. Isso fez com que eu refletisse mais sobre questões didáticas e metodológicas. Foi quando eu me aproximei dos seus escritos. As leituras que fiz dos seus textos e as possibilidades que tive de ouvir suas palestras me inspiraram muito a me tornar uma educadora matemática. E por isso eu sou eternamente grata. O Senhor sempre nos provocou e nos inspirou a sermos melhores como pessoas e como professores e pesquisadores. O meu muito obrigado. Que Deus lhe abençoe e lhe cubra de muita energia positiva. Oi pessoal, estou aqui para falar um pouquinho do professor Biratã D'Ambrosio, uma pessoa muito especial na minha vida, um pai acadêmico, um pai de tantos conselhos importantes para a vida, um pai que nos guia aí com tantas ideias interessantes da ética da diversidade, do programa Étnico-Matemática, da transdisciplinaridade e tantas outras falas e escritos e teorias que é o legado do professor Biratã D'Ambrosio. Eu o conheci em um congresso de História da Matemática na cidade de Águas de São Pedro e tirei a minha primeira foto com o professor Biratã. De lá para cá, nós temos uma amizade constituída de muitos momentos, momentos na família, momentos muito alegres, alguns tristes, mas que estivemos juntos aí por muito tempo e ainda estamos nessa caminhada importante que é o legado do professor Biratã. E a palavra final é gratidão. Gratidão pela vida do professor, gratidão pelo seu legado e gratidão pela sua amizade. Grande beijo, professor. Olá, professor. Estou muito feliz em estar aqui e eu escolhi para falar do professor Biratã D'Ambrosio, professor Biratã, do Biratã, um livro que me encontrou num sebo que tem um título significativo e nisso ele me chamou a atenção, que é O Pensamento Inquieto, um livro da Universidade de Brasília, de 1993, onde várias personalidades discorrem sobre temas variáveis e o Biratã D'Ambrosio escreveu sobre ciência. E o que mais me chamou a atenção é o conceito de matemática que ele expressa nesse livro. Matemática é a técnica ou a arte de sobreviver e transcender. E ele faz, no meu modo de entender, uma das mais belas definições, um dos mais bonitos conceitos sobre matemática. E eu gostaria de terminar citando um pequeno trecho
que está na quarta capa do livro, que diz assim: o inquieto é o que não se acomoda. Ao contrário, aponta o novo, aumenta os horizontes, desencadeia a criatividade. Daí nasce a semente, a ideia que se transforma em proposta, pesquisa, ensino, extensão, solução e luz. E eu acho, professor, que o senhor transmitiu essa inquietude para todos nós. E eu, particularmente, tento transmitir essa inquietude para as minhas aulas, para os meus alunos. Professor, obrigado. Um abraço. Olá, tudo bom? Eu sou Gustavo Miranda e estou muito lisonjeado, honrado de participar desse evento, falar de uma pessoa especial, uma pessoa próxima, uma pessoa tão presente nas nossas reflexões, que tem nutrido as coisas que temos feito ao longo dos últimos anos e ao longo das últimas décadas. É sempre um grande desafio e eu me coloco esse desafio hoje e estou aqui para dizer que falo de um amigo. Primeiramente falo de um amigo. O Biratã D'Ambrosio é um daqueles nomes que eu tentei evitar lá em 2003, quando fui escolher uma orientação para o mestrado. Pensei que era um nome assim muito avantajado para as minhas pretensões. Pensei que era areia demais para o meu caminhãozinho. Tentei orientação com alguns outros, não consegui e acabei tendo de conversar com ele numa terça-feira após a aula dele, tremendo, quase era um jovenzinho, nada sabia do mundo acadêmico. Hoje continuo sabendo muito pouco, mas naquela época sabia menos ainda. E o Biratã soube dizer as coisas certas na hora certa. E a partir dali a gente estabeleceu uma relação que durou muito tempo dentro da academia, claro, com os interesses habituais que a gente tem quando está dentro de um curso de pós-graduação, mas sem dúvida alguma com desdobramentos muito mais bonitos e eu diria muito mais abrangentes quando os meus cursos terminaram. Depois tive a grata satisfação de ser orientado por ele no doutorado e depois que terminei o doutorado continuamos a nos corresponder. Aquela coisa de amigo mesmo, né? Escrever quase que toda semana, nos horários mais inusitados, 4 horas da manhã, perdeu o sono, escreve para o outro, diz que estava pensando em alguma coisa, refletindo sobre alguma questão. Nossa relação foi assim. E eu queria registrar aqui, o Biratã sem dúvida alguma é o meu mentor intelectual, como é o mentor de muita gente que provavelmente está me assistindo. Mas eu diria que o educador que existe dentro de mim hoje nasceu sem dúvida alguma daquele aceite lá no mestrado. Era um aceite formal para uma orientação formal. Acabou sendo muito mais do que isso. Acabamos virando amigos. Então, Biratã, eu sei que você está assistindo aí. Eu queria dizer que, olha, muito obrigado, viu? Eu não teria como agradecer significativamente e nem na quantidade ideal. Eu acho que o que aconteceu entre a gente, a relação que a gente mantém até hoje é muito mais do que eu poderia ter esperado de uma relação para o mestrado e para o doutorado. Mas ali nasceu um Gustavo diferente e é por isso que eu sou muito grato por essa amizade e sobretudo pelo ser humano que você tem sido durante todos esses anos. Obrigado. Biratã, nos anos 60 você já nos fazia refletir sobre o uso da calculadora. E a partir daí foram tantos cursos e tantas palestras que eu já não tenho nem como lembrar e citar toda a contribuição que você já deu para a educação matemática no Brasil e no mundo. Muito obrigado, Biratã. Meu nome é Elídio Pereira de Sá, professor de matemática,
aposentado da Escola Básica do Colégio Pedro II e do Colégio de Aplicação da UERJ, e também do Ensino Superior da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Tenho um prazer muito grande de prestar esse depoimento para o evento Ubiratã D'Ambrosio, Pessoa e Contribuição. Eu conheci o professor D'Ambrosio nos anos de 1980, eu como participante de diversos eventos em educação matemática em diversos estados brasileiros e até mesmo fora do país. Posteriormente, eu tive a grande honra e satisfação de ter sido orientado por ele, tanto no mestrado quanto no doutorado. Hoje em dia posso dizer que ele se tornou a minha maior referência na área, além de grande amigo e inspiração. Sua contribuição para a educação matemática de todo mundo é indiscutível e preciosa. Que Deus o proteja sempre, que possamos contar com seus ensinamentos e exemplo por muitos anos ainda. Obrigado por tudo, orientador e amigo Ubiratã D'Ambrosio. Saúde para você e toda a sua família. Grande abraço. O que dizer de Ubiratã D'Ambrosio? Uma pessoa iluminada, gentil com todos, sem restrições. Gratidão pelos seus ensinamentos, que me fizeram refletir em como ser uma educadora. Ao grande mestre Ubiratã D'Ambrosio, um grande beijo, um grande abraço e te amo. Para falar em etnomatemática, a primeira vez que eu tive contato com o termo, com as ideias do professor Ubiratã, foi no final da década de 80, 87, 88, por aí, através da professora Marineusa Gazeta, que esteve aqui no Mato Grosso trabalhando com curso de formação de professores a nível de magistério. E foi no doutorado que eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente e tive a honra, o privilégio de ser orientado por ele. Eu me considero um pesquisador e tento ser um teórico da etnomatemática, e tenho comigo que esse contato, esse período que eu tive com o professor Ubiratã de contato presencial foi apenas um período curto, mas ele, de certa forma, ele sintetizou todos os contatos que eu tive antes a partir dos seus textos e agora todos os outros que eu tenho ainda com as suas ideias, que continuam alimentando e me incentivando e me dizendo para onde olhar quando eu estou pensando em educação, quando eu estou pensando nas comunidades indígenas, nas comunidades ribeirinhas e nos meus alunos como um todo. Então, eu quero deixar um abraço muito grande para o professor Ubiratã, dizer que estou com muita saudade de estar encontrando, de estar conversando, e que eu nunca deixo de acompanhá-lo nas suas palestras, nas suas lives, e sempre muito atento ao que ele tem a nos dizer em cada momento. Tive a felicidade de conhecer o professor Ubiratã D'Ambrosio no final da década de 1980, quando ele era pró-reitor da Unicamp, se promocionou, criou, concedeu um congresso que se tornou quase que a base conceitual de tudo o que nós hoje vimos desenvolvendo. Estou referindo ao Congresso sobre Ciência e Espiritualidade, em um tempo em que dentro de uma universidade não se falava de pagelança, não se falava de meditação, não se falavam de experiências alteradas de consciência. Isso foi tão impactante para mim, tão significante para mim, que até o dia de hoje
lembro e relembro em toda ocasião em que estou dando aulas. O que gostaria de sinalizar a respeito do professor Biratã D'Ambrosio não é, obviamente, sua luminosa trajetória acadêmica, mas a qualidade pedagógica, a presença calorosa que ele cria em sala de aula, fazendo que pessoas, às vezes muito distantes do universo das ciências exatas, possam compreender aquilo que ele está sinalizando, que ele de algum modo está convidando a compreender. Esse compromisso pedagógico é, sem sombra de dúvida, a marca magistral do professor Biratã D'Ambrosio. Admiração, reconhecimento, gratidão eternas. Aloha, Ubi. I truly hope you and your beautiful family are doing well. From the bottom of our hearts, mahalo nui loa for teaching us to treasure familial relationships with people, the land, and our environment. I'd like to share with you a few photos. From your home in Brazil, on multiple occasions, we were so grateful when you joined our University of Hawaii Ethnomathematics program and shared mathematics is the dorsal spine of modern civilization, leading humanity through mathematics education to an era of peace and dignity for all, unquote. You encouraged us with your nurturing guidance. Quote, I hope to follow your further creativity to improve mathematics education, unquote. We appreciate you so much. The UH Ethnomathematics program is built upon the work of many others like you who have been engaged in this work for such a long time. From a NSF and US DOE grant-funded professional development to an academic program in ethnomathematics with an opportunity to concurrently pursue a master's degree, none of this would have been possible without you. A highlight was working with the Hawaii Teachers Standards Board to add a field of licensure in ethnomathematics in fall 2018. Here are photos of our students engaging in classroom learning with Riemann sums, experiential learning while studying wind dynamics and ocean currents, and service learning, clearing invasive plants while giving back to the places that warmly welcomed us. In closing, ethnomathematics, as you've taught us, is about knowing who we are and whose we are, while concomitantly visioning beyond the horizon to connect with and learn from others in an era of peace and dignity. We love you so much and send warmest wishes and double rainbows of aloha across the miles. Professor, como que você conheceu o professor Biratã D'Ambrosio? Juliana, foi numa maneira muito semelhante à qual você se encontra hoje. Ou seja, você hoje é aluna do 2º ano do doutorado e eu, naquele momento, eu era aluno do 1º ano do mestrado, mas da primeira turma. E olha, Juliana, era um momento muito emocionante. A gente estava construindo esse programa que hoje você faz parte como discente e eu como professor, e eu conheci o Biratã, foi logo nos primeiros dias que eu cheguei em Rio Claro. E algumas pessoas não falavam muito bem dele lá no Rio, etc. Mas eu cheguei do meu Rio de Janeiro em Rio Claro e me apaixonei pelo homem imediatamente. O Biratã foi uma pessoa que não parava de falar de etnomatemática, de tecnologias, falava de uma série de coisas assim o tempo todo, juntava Paulo Freire com matemática e tudo mais. Então foi muito legal, né? E eu falo disso, fico muito arrepiado, né? Porque eu me lembro do professor como professor, mas também que fazia questão de ir aos nossos piqueniques no horto. Tem uma foto dele maravilhosa, vamos ver se a gente recupera com ele sentado no horto fazendo piquenique com a gente. E ele era uma pessoa também muito humana, além de ser nossa biblioteca. Nossa biblioteca, porque cada vez que ele chegava de São Paulo, ele vinha com aquele xerox de livro assim imenso, né? Nós não tínhamos livros em Rio Claro de educação matemática, então era sempre um prazer a mais vê-lo e folhear o xerox que ele trazia para a gente. Mas também, eu
fiz, não é? Eu fui apresentado para a etnomatemática pelo Biratã. E eu ia muito a Campinas para fazer o meu trabalho de campo. O professor Biratã tinha uma residência em Campinas e outra em São Paulo. Em Campinas, quando dava certo ele estar lá, ele falava: olha, eu tenho o carro da Unicamp hoje, está indo me levar até a Unesp, vem comigo de carona, assim você economiza uma passagem. Aliás, então, para ficar melhor, vem aqui que a gente não vai ter jantar, mas faz umas coisinhas. Chegava lá, era uma maravilha, um queijo, umas coisas que eu não tinha dinheiro mesmo, e um uísque como aquele lá, o Old Park. Mas foi uma beleza, não é, ter aquele uísquinho com o professor Biratã, e hoje, gravando esse vídeo, eu faço essa homenagem. Saúde, professor, muitos anos de vida, que você mantenha sempre essa juventude cheia de garra. Um beijo, meu querido. Vamos lá. No que eu posso dizer nessa homenagem, professor Biratã, um grande educador, um grande mestre, nos ensinou muito com a sua sapiência, uma pessoa extraordinária. E o que eu queria comentar aqui rapidamente, pelo tempo que a gente tem aqui, pelo pouco tempo, é que o outro lado do professor Biratã, eu o conheço desde 2007, é uma pessoa que me ajudou muito. Eu posso dizer que eu não sabia nada sobre educação matemática, eu conhecia muito pouco o que era etnomatemática, transdisciplinaridade, e aprendi muito com ele. O professor Biratã me auxiliou muito, e ele, posso dizer rapidamente, que ele me trouxe a luz de um novo olhar, de um novo enxergar. Mas o que eu queria aqui enfatizar nessa homenagem e tentar trazer à tona nessa homenagem é o grande ser humano que é o professor Biratã. Ele tem um amor maior que o mundo, uma pessoa que procura e se preocupa e busca auxiliar o outro. Quando a gente passa a enxergar, principalmente nos finais dos seus textos, dos seus livros, a preocupação, aquilo não é simplesmente escrito, são palavras, aquilo lá sai de dentro dele. Então, ele se preocupa com o outro. Então, o que eu quero dizer, é uma pessoa maravilhosa, me ajudou muito. Eu posso dizer que eu estou parado aqui, falando isso, graças ao apoio do professor Biratã. Então, um grande beijo, um grande abraço. E que essa homenagem brilhe na sua vida, porque o senhor merece. Grande professor Biratã, um grande abraço ao senhor, a todos. Fiquem com Deus. Buenas tardes. Quiero con estas palabras expresar un reconocimiento al doctor Biratán de Ambrosio, creador del programa de investigación de etnomatemática. Es un reconocimiento de los docentes peruanos de la educación básica principalmente, porque desde hace muchos años, de manera no oficial, no por indicaciones del Ministerio de Educación, ni por indicaciones de las universidades, sino de una manera espontánea, ellos han buscado de alguna manera llenar aquellos vacíos que la educación oficial, la currícula peruana, presentaba en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Encontraron en la etnomatemática esa matemática contextualizada que podía atender a las necesidades de los estudiantes, principalmente de las provincias del Perú. Porque la etnomatemática reconoce de que existen diversas matemáticas que no están alineadas con la matemática eurocéntrica. Y es por eso que de esa manera lograron desarrollar trabajos, pequeñas investigaciones, y ya desde hace más de 10, 20 años. Y queremos expresar aquí un agradecimiento muy especial al doctor Biratán de Ambrosio por esta posibilidad de dar una fundamentación teórica a las matemáticas de los pueblos originarios del Perú, que han sido invisibilizadas de hace siglos por la cultura, por el pensamiento eurocéntrico. Gracias, doctor Biratán de Ambrosio. Es un reconocimiento de todos los docentes, ahora tanto de educación básica y también de educación superior, porque no hace mucho
estamos ya procurando que a nivel de educación superior también los docentes logren fundamentar sus planteamientos en la educación matemática basándonos en el programa de investigación etnomatemática. Añay, Paysuma, Irak. Querido Ubi, hoy mi corazón está contigo. Hoy y todos los días, desde la primera vez que nos encontramos, cuando en 1995 viniste a Granada para ser jurado de mi tesis doctoral. Te lo agradecí mucho porque eso me permitió conocerte. Conocía tus estudios, tus pensamientos y tus escritos, pero no tu persona. En aquel primer encuentro, pues recordarás que estuvimos paseando por Granada, por los barrios que representan las 4 culturas que aquí hay. Estuvimos por la cultura gitana en el Sacromonte, con sus cuevas, sus cantes y bailes flamencos. Estuvimos con los artesanos de Taracea, de tipo árabe, en el barrio del Albaicín. Después también vimos la parte cristiana, la catedral, las tumbas de los reyes católicos. Y terminamos en el barrio judío del Realejo, donde tomamos unas copas de vino y unas tapas típicas de aquí y nos reímos y disfrutamos mucho. Ahí pude empezar a conocerte. Después, en 1998, cuando viniste al primer Congreso Internacional de Etnomatemáticas, en ese momento en que conseguimos hacer realidad tu sueño de que el grupo de etnomatemáticas tuviera su propio Congreso Internacional. Ahí se marcó un hito a partir del cual se han ido celebrando otros congresos. En esa reunión también nos conocimos, hablamos con muchos colegas, debatimos sobre etnomatemáticas durante varios días y pude comprobar de nuevo tus cualidades que me fascinan. Así que, Ubi, muchas gracias por dejarme conocerte, muchas gracias por ser como eres, un magnífico hombre bueno. Saludos colegas, mi nombre es Mariel Gabarrete, yo vivo en Costa Rica, trabajo en la Universidad Nacional y agradezco profundamente la oportunidad que me brindan para participar en este homenaje que se le está rindiendo al Dr. Ubiratán D'Ambrosio. Yo comencé a estudiar etnomatemáticas y a investigar sobre etnomatemáticas en el año 2000. En el 2005 terminó un trabajo pionero aquí en Costa Rica relacionado con las etnomatemáticas del territorio Talamanca-Bribri. Posteriormente me fui a España a estudiar con la doctora María Luisa Oliveras y allí hice mi tesis doctoral. En ese transcurso de tiempo conocí en el año 2010 al Dr. Ubiratán en el Congreso Internacional de Etnomatemáticas que se realizó en Maryland. Desde ese momento he contado con el apoyo del Dr. Ubiratán en diferentes oportunidades. Después de volver a Costa Rica, comencé un proceso de desarrollo de las etnomatemáticas en mi país y he trabajado en diferentes proyectos de formación de docentes de primaria y de secundaria, así como también formando estudiantes universitarios en el campo de las etnomatemáticas. Recientemente publicamos un libro que consiste en guías de unidades didácticas contextualizadas dirigidas a maestros de primaria. Es este libro, y el profesor Ubiratán nos acompañó en el proceso y escribió el prólogo del libro y estaremos completamente agradecidas. Aquí en Costa Rica muchas personas lo conocen y lo admiran, Dr. Ubiratán D'Ambrosio. Y yo agradezco y en nombre de todas las personas que estudiamos etnomatemática en Costa Rica, le brindamos un enorme saludo y toda nuestra admiración, por siempre. Desde o início da minha formação docente, eu tive inúmeras oportunidades de ouvir o professor Ubiratán e de ler a sua obra. Suas ideias visionárias, a sua maneira tão peculiar de enxergar a educação e o mundo, exerceram enorme influência
na minha vida como educadora. Sua competência indiscutível, sua visão holística da ciência, sua postura de respeito às ideias e às culturas, seu compromisso com a educação e a construção de um mundo com justiça e paz são sem dúvida muito inspiradores. Mas além de tudo isso, eu tenho que destacar a pessoa simples, acessível, generosa, respeitosa e humilde que ele é. Professor Biratã, conhecê-lo é sem dúvida um grande privilégio. Registro aqui minha admiração e enorme gratidão. Bom, o que falar do professor Biratã D'Ambrosio, mais conhecido por muitos de nós somente como UBI? Para isso, eu vou resgatar 3 episódios. O primeiro deles foi como eu conheci, assistindo a uma palestra ministrada por ele sobre o uso de tecnologias, de calculadoras no ensino de matemática. Tinha bastante polêmica naquela época. Segunda cena, o segundo episódio, é sobre sua vasta obra de matemática, a qual eu pude ler desde muito cedo, em que ele dava a ver ao mundo um outro modo de entender a matemática, como a produção humana, numa interface junto à cultura. O terceiro episódio, um jantar, em 1985, sobre o qual eu li na tese de Design-Isaldi, em que ele reuniu diferentes professores e investigadores de matemática, educação matemática, no congresso, na Conferência Ibero-Americana, em Guadalajara, de Educação Matemática, no México. E ali dizia da urgência de se criar uma sociedade brasileira de educação matemática. O que esses episódios me dizem? Me dizem do Biratã, um inspirador, que inspira as pessoas a transformarem o mundo, a criarem outros modos de vida. Dizem para mim também do Biratã Arauto, em que traz visibilidade e mostra as coisas para o mundo. Dizem para mim também do Biratã visionário, um Biratã que vê as coisas à frente do seu tempo e compartilha isso com seus companheiros. E por fim, o Biratã articulador. Articulador que consegue reunir pessoas apaixonadas por um bem comum e com uma meta muito grande de valorização do ser humano e de transformações sociais. Para mim é isso, professor Biratã. Obrigado por sua existência, a existência de um arauto, de um visionário, de um inspirador, de um articulador. Simplesmente o Bi. O Bi é acolhimento, é olhar sensível, é vida que se abre à alteridade, é ser humano que transforma, que possibilita trajetórias educativas inovadoras, é percepção aguçada de histórias de vida, é respeito a cada um e a todos, é diálogo profícuo, é flor que amorosamente se abre à comunidade e ao indivíduo, é matemática humanizada, harmonizada ao seu contexto de origem, é universidade diferente, é intelectualidade horizontal, é conhecimento localmente situado, é valorização de saberes ancestrais, é movimento antirracista, é processo continuado de formação docente, é vontade de mudança, é ação carregada de esperança, é generosidade, é incentivo, é leitura qualificada, é escrita que toca, mexe, abraça, faz refletir, é etnomatemática, é luta sem armas, é educação na veia, é gente simples que conversa profundamente com os nós da complexidade, é pessoa amada que marca vidas, é mundo melhor em que as relações interculturais não constituem hierarquias, é orientador de sonhos, é semente, é raiz, é diferença, é elo crítico entre as tradições e a modernidade, é paz em suas múltiplas vertentes. O Bi é o Biratã D'Ambrosio. I just like the sound. Ubi D'Ambrosio, Ubi D'Ambrosio, Ubi is King. Meu caríssimo professor Biratã D'Ambrosio, é uma alegria muito grande
recheado de emoção, nesse momento, fazer um vídeo em sua homenagem. O senhor sabe o quanto você foi importante na minha vida, seja na parte acadêmica, seja na parte profissional. A parte acadêmica, o seu curso, que foi realizado na última turma em 78, nos proporcionou uma clareza sobre o nosso papel na região amazônica. Hoje, nós temos um programa de pós-graduação reconhecido nacionalmente, e isso nós devemos ao senhor. Na vida familiar, também o senhor é o grande responsável, né? Pois no seu curso, que o senhor coordenava, conheci a Terezinha, o qual nós viemos a nos casar. Hoje temos 3 filhos, 4 netos, muito bonito. Então, professor Biratã, lhe agradeço por tudo que o senhor fez por nós, por tudo que o senhor fez pela educação matemática do Brasil. Sem dúvida alguma, o senhor foi o maior educador matemático do Brasil e está entre também os melhores do mundo. A sua perspicácia, o senhor sempre esteve além do seu tempo. Ainda hoje, se nós formos ler um artigo seu, se nós não olharmos a data, a gente pensa que é atual. Então, professor Biratã, muito obrigado, muitas felicidades, ainda muitos anos de vida para podermos usufruir da sua competência como pesquisador. 1978 foi um divisor de águas em minha vida. Tudo isso por causa do mestrado em ensino de ciências e matemática, coordenado pelo professor Biratã D'Ambrosio, que teve um impacto na minha vida pessoal e profissional. Pessoal, porque lá conheci o Tadeu, casamos, constituímos uma família e estamos há 42 anos trabalhando juntos aqui na Universidade Federal do Pará, na formação de professores, criamos programas de pós-graduação, licenciatura integrada em Educação em Ciências e Matemática para a formação de professores nos anos iniciais. Tudo isso guiados e estimulados pelas ideias futuristas do professor Biratã D'Ambrosio, que nos estimula sempre, a cada live, a cada encontro, a cada leitura de novo texto, a continuarmos lutando pela melhoria do ensino de ciências e matemática, pela formação de professores cada vez mais integrados às questões socioambientais, às questões humanas do ensino de ciências. Professor D'Ambrosio, gratidão, longa vida, muita saúde para você, um grande abraço. Acredito que, como muitos, meu primeiro contato com a educação matemática foi a partir das ideias do professor Biratã D'Ambrosio. Lá por volta de 2002, eu estava na metade do curso de matemática e li Educação Matemática da Teoria Prática. Algum tempo depois, eu tentava entender a relação entre etnomatemática e educação inclusiva. E encontrei nesse mesmo livro e em outras produções a sua ideia progressista de educação, baseada nas relações de respeito, solidariedade e cooperação, entendidas a partir da ética da diversidade. Essas ideias foram cruciais para a construção de uma teorização que me possibilitasse discutir o processo de inclusão a partir das ideias da etnomatemática. Mais tarde, quando ingressei no doutorado, tive o prazer de conviver mais de perto com o professor Biratã, quando ele liderou o grupo de etnomatemática da Unesp de Rio Claro, do qual eu participava. Nessa época, ele deixou de ser uma referência bibliográfica somente e passou a ser também uma referência humana
pois ali conheci toda a sua singeleza, gentileza, disponibilidade, generosidade, que acabaram me ajudando a entender também o nível de sofisticação das suas ideias. Porque só é possível ter grandes ideias em educação quando pensamos como os outros. Isso só é possível quando se tem essas características pessoais. Assim, acredito que seu legado para nós não seja somente a sua atuação acadêmica, que é importantíssima a nível nacional e internacional, mas também por ter sido um ser humano fantástico. Muito obrigado. Querido professor Ubiratã, o senhor é um dos pilares de construção da educação matemática da Unesp de Rio Claro, onde eu tive a honra de lhe encontrar nos começo dos anos 80, quando eu iniciei a minha vida na Unesp. E lá foi onde eu constituí toda a minha carreira profissional e continuo atuando até hoje. Hoje nós somos colegas de programa de pós-graduação. Eu tenho muitas memórias boas de suas aulas, de suas palestras, nas conversas informais, né? O senhor, assim, abriu o mundo para os educadores matemáticos da minha geração. Quando alguém pensava em sair do país, nossa, naquela época, né? Uma época que não tinha internet, não tinha nada, o senhor era a primeira pessoa a ser consultada. Sair com uma referência do senhor era a melhor coisa que poderíamos apresentar numa universidade estrangeira. Então, eu sempre penso no senhor como um grande promotor dos intercâmbios acadêmicos internacionais que tivemos, né? Mas não é só isso. Para mim, em especial, eu vejo o senhor como um promotor de encontro de almas. O Oli veio ao Brasil para lhe encontrar, veio ao Brasil inspirado nos seus trabalhos, né? E ele me encontrou e nós nos encontramos. Foi um dos encontros mais especiais, assim, importantes de nossas vidas, né? Foi um início de uma linda história de amor que continua aqui, muito forte, muito presente. Então, o senhor tem um lugar muito especial nessa história. Por tudo isso, né, você tem um lugar muito especial nas minhas memórias, tanto profissionais como pessoais. Você é um grande inspirador e quanta coisa bonita que você produziu, que vida linda, né? Só a celebrar. Um forte, forte abraço, professor, com muito carinho. In 1984, I joined the IGNA conference in Adelaide, in Australia. It was the first time in my life that I joined an international conference, and it was overwhelming for me. Around 3,000 participants, I don't remember exactly, but 3,000 as far as I remember. And I was impressed by everything. The plenary speakers were talking up there to all of us from the scene in the huge city theatre. One of the speakers was Ubiratan Ambrosio. He talked about something I have never heard about before. It was completely new to me. I think it was new to almost everyone in the huge city theatre. He showed different pictures, and I remember he showed a picture of some small boats. Maybe it was boats from the Amazon River. He told us that this was mathematics. I looked at the picture. Everybody looked at the picture. I could not see the mathematics. I wonder what the other people in the theatre could see. But Ubiratan Ambrosio told us that this was ethnomathematics. Ambrosius' talk represented a paradigmatic shift in mathematics education. It was really an important moment in math education. Let plenary speak
in Adelaide in Australia. Dear Ubi, congratulations with your unique achievements. It has had a tremendous impact for math education and for thinking about mathematics in general. Later, in '94, when I for the first time came to Brazil, Ubiratã invited me to stay in his flat in Sao Paulo. I felt very welcome. I felt very welcome in Brazil. Here I met Miriam, the love of my life. Dear Ubi, thank you for all your kindness. Thank you for all you have done to Miriam and me. Thank you very much. Olá a todos. Bom, eu estou muito feliz em poder gravar um vídeo em homenagem ao professor Ubiratã, essa pessoa, assim, grandiosa, e não só nas obras dele, que eu tive a oportunidade de conhecer na época da graduação. Então, o primeiro contato que eu tive com o professor Ubiratã foi através das obras dele. Eu lembro que na época da graduação eu tinha muito contato com matemática pura e aplicada, e quando eu comecei a perceber a etnomatemática, foi o primeiro tema que veio, foi um acalento, porque eu já estava começando a trabalhar com pessoas com alguma limitação sensorial, principalmente as pessoas com deficiência visual, e a etnomatemática me aproximava com o outro, com uma possibilidade de você olhar a pessoa como aquela característica singular, era algo muito particular dela, era uma matemática muito particular, e eu conseguia me aproximar do meu aluno, trazer essa matemática para ele, e assim, isso foi muito bom. E eu fiquei mais feliz que depois que eu fui para Rio Claro, eu tive um pouco mais de contato, assim, um pouco mais distante, que ele chegava, fazia reunião com os alunos deles, então eu tinha mais contato com os alunos, e assim, foi grandioso quando eu pude ir para os Estados Unidos e ter contato com ele pessoalmente, com a família dele. Então assim, o contato que eu tive é ele sentado aqui na mesa, eu fazendo minhas empadinhas, ele provando o recheio e me orientando, conversando sobre a minha pesquisa, me dando uma orientação, e assim, foi maravilhoso. Assim, eu sou muito grata ao professor Ubiratã por assim, todos os ensinamentos, tanto por meio dos textos quanto pessoalmente. A Dona Maria José, que adoro, a Bia, que infelizmente se foi, ao Alexandre, as netas dele, a Rafa, a Gabi, agora as meninas, as pequenininhas, gente, muito obrigada, eu fui muito sortuda por ter esse contato também pessoal, não só com as obras. E aí eu posso dizer o quanto essa pessoa é grandiosa e assim, tem um coração enorme. Muito obrigada, muito obrigada. Profesor Ubiratã, yo soy Verónica Albanese, soy italiana, trabajo en una universidad española, en la Universidad de Granada, y vivo en Melilla, que es un enclave español en la costa norte de Marruecos. Nunca he tenido la suerte de poder encontrarla en persona, pero sí en varios seminarios virtuales. Quisiera agradecerle mucho por el legado que nos ha dejado con respecto a la etnomatemática. A mí, la etnomatemática, personalmente y profesionalmente, me ha cambiado la vida. Muchas gracias. Há cerca de 20 anos atrás, nós começamos a trabalhar com a pesquisa em História da Educação Matemática. E já naquela altura, nós considerávamos que era muito importante que tivéssemos acesso à documentação de professores de matemática, pessoas ligadas à educação matemática. E a esse tempo, começamos a trabalhar junto com o professor Ubiratã D'Ambrosio e começamos a organizar arquivos pessoais de professores. O professor Ubiratã D'Ambrosio, de uma maneira muito generosa, como é do seu feitio, logo se dispôs a ceder documentos pessoais, documentos que envolvem a sua trajetória profissional e de pesquisa, para a constituição do Arquivo Pessoal Ubiratã D'Ambrosio.
E assim nós seguimos construindo arquivos pessoais de professores, até o momento em que nós reunimos vários colegas e, de modo a fazer circular e dar conhecimento para muitos outros pesquisadores, o Arquivo Pessoal Biratã D'Ambrosio, e organizamos esse livro, o Biratã D'Ambrosio, onde nós temos aqui um trabalho coletivo que fica de legado para as novas gerações conhecerem as 1001 facetas desse educador matemático, filósofo da educação e tantos outros qualificativos que nós bem podemos atribuir a ele.